Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Nós vamos ler os versos de 1 a 16. Romanos 6. Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Romanos capítulo 6, nós vamos ler de 1 capítulo todo, na verdade, em reverência à palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Queria que você ouvisse o texto. Se tem algo que vai falar com você, é o texto da palavra de Deus. Nós vamos ler Romanos capítulo 6. Se você achou, você diz amém. Diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Eu falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Versículo 16 diz assim, se você está aí: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Vamos orar mais uma vez, pede a Deus para falar com você. Eu não sei se precisa desligar esse ar aqui, está bem frio, né? Dá uma desligadinha de você que fizer no trabalho nessa semana. Eu estou vendo o povo ali no grupo. Hoje eu vou dar um desconto porque está chovendo, está um pouco frio, mas não reclame do calor, por favor, em nome de Jesus. Aí você traz uma blusa melhor do que a gente passar calor. Vamos orar, baixa sua cabeça, vai orando em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai clamando a Deus. Pede ao Espírito Santo para falar com você. O diabo não quer que você ouça essa palavra. Eu sei que a gente tem um pouco menos de pessoas por causa da chuva, mas é uma palavra de libertação, uma palavra sobre vícios. Clama a Deus, clama ao Senhor em nome de Jesus. Vai clamando a Ele em nome de Jesus. Senhor, Deus, diante da Tua palavra, nós recebemos essa palavra que diz que nós somos livres em Cristo Jesus, livres do pecado, livres da escravidão. Nós estamos mortos para o pecado e vivos em Jesus. Mas eu clamo ao Teu nome, que o Senhor quebre, que o Senhor liberte o Teu povo de tudo aquilo que nos escraviza, que nos domina, e
traz cura, restauração nessa noite, como o Senhor fez nessa tarde. Ó Deus, cura o nosso coração, Pai, traz consciência, entendimento e repreende toda obra de engano de Satanás. Todo espírito maligno que tenta tapar os nossos ouvidos, fechar a nossa mente. Eu clamo ao Teu nome, que o Senhor seja livre, glorifica o Teu nome e edifica a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pode se assentar. Nós vivemos numa geração viciada. Nós somos, na verdade, uma geração viciada. A nossa geração nasceu quebrada, com as questões de infância, família, com vidas desestruturadas, e onde os vícios imperam. A verdade é essa. Como em nenhuma geração anterior, a nossa geração e o nosso tempo é um tempo que luta contra comportamento de vícios, mais que qualquer outra geração, mais que qualquer outra época. E eu estou convencido, como eu já ministrei no primeiro culto, de que o vício é um segredo oculto dentro da igreja. O vício é um segredo bem escondido, ele está por toda parte, mas nós aprendemos a esconder muito bem o vício. E talvez você é alguém que analisa o que é o vício, pastor. Está aí no seu esboço, mas vai aparecer na tela. Quando falamos de vício, o vício é isso aqui: todo comportamento compulsivo e habitual que limita a liberdade do desejo humano. Tudo aquilo que é um comportamento que é compulsivo, que é habitual e que limita a sua liberdade, isso é um vício. Ou seja, qualquer coisa, seja ela, porque às vezes nós olhamos para a palavra vício e nós achamos que tem a ver com aqueles que estão envolvidos com drogas, com álcool, talvez com uma série de tipos de coisas que nós não estamos envolvidos, mas vício fala de algo muito mais amplo. É tudo aquilo que nós olhamos e falamos assim: olha, eu quero parar e não consigo. É algo que eu não consigo ficar sem. É algo que, olha, eu tento ficar sem, mas é algo mais forte do que eu. E há pelo menos 5 características quando a gente fala de vício, vai aparecer, está no seu esboço, vai aparecer na tela. Primeiro, uma tolerância crescente. Aquele que é viciado, aquele que está escravizado, sempre quer mais para se sentir satisfeito. Desde o álcool, desde as drogas, desde o sexo, desde talvez uma compulsão por comida, desde um desejo excessivo de compra. Parece que nós precisamos sempre mais uma noitada, mais para se sentir satisfeito. A segunda coisa é um sintoma de abstinência. São reações negativas à supressão do comportamento do vício. Ou seja, quando você não pode ter acesso àquele vício, você começa a ter reações talvez incompreensíveis, um nervosismo excessivo. Você é alguém que talvez começa a não se conhecer, talvez você comece a ficar agressivo e aquilo mexe com você. Outra característica é o auto-engano. Ou seja, isso é um sintoma, é uma característica do vício. É mecanismos de defesas mentais, tais como negar, racionalizar, são criados para não admitir o domínio do vício. Ou seja, você diz: eu não sou viciado, eu posso parar na hora que eu quiser. Olha, isso é algo que está no meu controle, eu faço porque eu quero. Se eu quiser parar amanhã, eu paro. Se eu querer parar amanhã de internet, de assistir televisão, eu não sou controlado por isso, por tantas outras coisas. Está no controle. Auto-engano, que é um mecanismo de defesa para nós não admitirmos que nós estamos escravizados. Uma outra característica do vício, você sabe qual é? Perda da força de vontade, uma incapacidade. As pessoas olham para aquele vício e dizem assim: eu não consigo vencer, apesar daquela ilusão de que você está no controle. Uma quinta característica é o desvio da atenção. Vícios têm a ver com idolatria. Quando nós somos viciados, eu quero meditar sobre isso e analisar que todos nós temos áreas de vícios. Todos nós estamos escravizados em alguma área. O vício tem a ver com idolatria, porque o seu vício toma o lugar de Deus. Aquilo passa a ser mais importante do que Deus. Isso desvia a sua preocupação com as verdadeiras prioridades da vida, inclusive Deus. Agora, sabe qual que é a grande questão do vício? Quando nós estamos escravizados, amarrados, viciados, isso é acompanhado por um ciclo de vergonha. Você diz: eu não vou fazer, amanhã eu não faço. Mas o que acontece? Você cai novamente e é acompanhado por um ciclo ininterrupto de vergonha, onde você se esconde, onde talvez você não se abre mais, onde talvez você continue nesse ciclo e leva as pessoas que estão viciadas a uma situação de desamparo, de desespero, uma situação de talvez de desesperança. E quando a gente fala de vício, você talvez está desligando, falando: essa palavra não é para mim, porque afinal de contas, pastor, eu não tenho vício nenhum. Mas os vícios são enormes. Uns comem sem parar, outros amam demais. Há casais e namorados, alguns que estão casados há 20 anos e têm um sentimento possessivo de ciúme que é doentio, vício.
é um ato compulsivo, maligno. Outros fumam, outros consomem álcool, cocaína. Há aqueles que jogam, aos que compram o que podem e principalmente o que não podem. É gente que compra o que não pode. São pessoas acima de qualquer suspeita, crentes em Jesus, mas que tem um grande problema, um rombo na sua conta corrente, um problema com o cartão de crédito. E os especialistas, eles não gostam de usar a palavra vício. Eles usam a palavra, na verdade, dependentes químicos ou vítimas de comportamentos compulsivos. Uma palavra psicologicamente correta, mas muitas vezes tira o foco da verdadeira palavra, de que nós somos viciados, nós estamos amarrados. Eles preferem falar disso, porque essa palavra, dependência química, essa palavra desperta a sociedade. Se você liga a televisão, há uma crescente atenção da sociedade, dos terapeutas, dos psicólogos, da indústria farmacêutica, do governo. Mas a pergunta é: quem são essas pessoas que estão viciadas? Quais são as coisas que estão amarrando a sua vida? Quais são as coisas que nos prendem, que você fala está sob controle, mas é mais forte do que você? E eu falei de algumas, mas há muitas outras. Compulsão pelo trabalho. E glória a Deus, quantos trabalham aqui? Levantei as mãos. Tem gente que não gosta de pegar no pesado, não, isso é fato. Mas há outros que trabalham, e trabalham muito, mas o grande problema é uma compulsão pelo trabalho, uma inquietação. Workaholics que estão controlados, eles trabalham 24 horas por dia, saem do emprego e vão para o outro. É algo que parece que é uma compulsão por jogo, compulsão por comida. É gente que já está aqui pensando que vai comer para saltar a geladeira. É gente que já está com os olhos gordos pensando naquele pudim quando acabar o culto. Gente que tem talvez perfeccionismo, mentira, ódio, luxúria, hipocondria. Ontem eu tive contato com um amigo, eu estava com muita dor de cabeça, eu fui falar numa outra cidade, e eu falei com meu amigo, cara, eu estou com uma dor de cabeça. Ele falou: olha, fulano de tal, com um amigo comum, pode falar com ele que tem remédio de tudo, bico de papagaio, remédio de dor de cabeça, remédio para menstruação. Eu falei: mas ele é homem, ele tem lá, tudo que você imaginar. Hipocondria, uma outra coisa, procrastinação, deixar para amanhã, deixar para depois. Há muitas pessoas que sofrem disso, um medo, um temor, uma compulsão, um vício. Quando fala de tomar decisões, isso dá uma tremedeira em você, uma dificuldade. Outra coisa, medo, ansiedade, necessidade de controle. Há mulheres que querem controlar os maridos, os namorados, ou homens que querem controlar um vício, uma dependência, insegurança, mágoas e outros comportamentos. Na área da comida há muitos distúrbios alimentares. Distúrbios alimentares não é só você que está acima do peso, não, porque come pra caramba. Você sabe disso, mas também o contrário é verdadeiro. Anorexia, bulimia, uma obsessão pelo corpo que não é algo natural, uma compulsão, um vício, compulsão por comprar, gastar e se endividar. E nós nos deparamos com muitos vícios. Essa noite eu quero falar de alguns, porque os vícios mais comuns que nós nos deparamos na nossa sociedade, os maiores, onde há um maior número de pessoas envolvidas, é o vício das drogas, do álcool, do fumo e os vícios sexuais. São vícios que nos escravizam. Eu quero talvez citar alguns deles, porque o ciclo de vergonha leva você a ficar igual esse camarada do PowerPoint. Muita gente está tão viciada que fica assim, ó, largado, jogado, igual esse cachorro aqui, ó. É assim o ciclo de vergonha. Mas existem algumas pessoas que são viciadas em várias coisas. Vai aparecer na tela. Está aqui, ó. A Fabiana Scaranzi, a jornalista e ex-modelo, se assume uma completa viciada em leite condensado. Ela come 3 latas por semana. Faz exames regulares de glicemia. Para ela o doce é uma necessidade física. Virou um calmante, um remédio. E ela diz: eu gosto de olhar doce, eu gosto de comer doce, eu gosto de fazer doce igual caramelo. Ela gosta disso. E tem muita gente que é assim. Eu conheço pessoas que falam: se eu não comer um doce depois da janta, me dá uma tremedeira, eu entro no processo de abstinência completa, não precisa ser internado. Vício, escravidão, tudo aquilo que nós não conseguimos dizer não. Outro, essa atriz ficou famosa pelo filme ET, quando ela era bem novinha, a Drew Barrymore. Você já conhece, que é famosa por muitos filmes. Eu não sei se você sabia, mas ela ficou bêbada pela primeira vez aos 9 anos. Aos 10 ela usou maconha. Aos 12 cocaína. E aos 13 ela foi internada para se reabilitar. Aos 16 ela escreveu um livro sobre reabilitação e diz que está livre até hoje. Mas isso não é muito diferente das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Outro vício, sabe qual? Esse personagem é famoso, ele faleceu já há muito tempo.
Garrincha, o anjo das pernas tortas que faleceu por cirrose por causa da bebida. A bebida parou Garrincha, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Conta que ele era alguém que fingia pescar, e no lugar da isca, sabe o que ele tinha lá? Ele escondia uma garrafa de cachaça quando ele ia pescar. Ele morreu de cirrose hepática, sem reconhecer os seus amigos, jovem, talvez quase no auge, vítima dessa cirrose. Outra personagem antiga, que já faleceu há muito tempo, mas faleceu por causa de um vício de dependência de tranquilizantes, a famosa Marilyn Monroe. Ela era viciada em soníferos, como muitas pessoas que estão nesse auditório. Gente que diz, pastor, é só um maracujina, é só leve, você não consegue dormir sem um tranquilizante. Jesus quer libertar você da dependência. Ela morreu no auge. Marilyn Monroe sofria com a imagem da mulher fatal e burra que predominou nos seus papéis no cinema. Ela morreu de overdose sonífera, e tantos outros que nós podemos citar. Um outro, que talvez é mais recente, viciado em anabolizante. Você que está aí na academia, bombadão, eu vejo os meninos que era magrinho, parece um palitinho. Aí passa 6 mil, o cara fica marombadão. Eu falei, aí tem. Caso mais, o Lance Armstrong, famoso ciclista, todo livro de liderança fala dele. E essa vergonha que estourou na mídia, que foi descoberto que todos aqueles recordes desse grande ciclista tinha a ver com o doping, com anabolizantes. A verdade é que os vícios são tantos. Tem um outro aqui que é um camarada que também era viciado por sexo. Você sabia disso? Vício sexual. Pessoas que não conseguem ficar sem acessar pornografia, sem ir para a cama com pessoas, que é o vício do sexo. Um dos mais famosos é o Michael Douglas, que foi internado por causa desse vício e ficou meses. Chegou a protagonizar cenas eróticas daquele filme que você conhece, O Instinto Selvagem, e ele assumiu a dependência de sexo. Falar de vício não é algo simples não. Você vai orando para o Espírito Santo mostrar. Eu quero falar de alguns, que são os mais comuns: drogas, álcool, cigarro e o vício sexual. Drogas eu não vou falar de dados, porque o brasileiro ele é viciado em maconha, principalmente. Piracicaba é considerado a rota caipira, você sabia disso? Uma das cidades com o maior consumo de álcool e drogas do estado de São Paulo e do Brasil. E aí tem alguns dados sobre o álcool. Para você que talvez está vivendo um evangelho que diz assim, pastor, não tem problema. Muita gente me procura, pastor, qual que é o problema? É o se embriagar, tomar um golinho não tem problema. A igreja batista é abstêmia por vocação. E eu quero deixar alguns dados, porque a grande questão é que a maioria das pessoas que estão viciadas em álcool, que são alcoólicos, que são pessoas que estão talvez numa situação complicada, não entraram no álcool, talvez querendo ser alcoólicos, mas começaram com um pequeno gole. Vai alguns dados aqui. A bebida tem mais de um dependente em cada 10 habitantes das 107 maiores cidades. Isso é apenas uma estatística, pode ser maior. Quase 70% das pessoas das 107 cidades já experimentaram o álcool. O cigarro, por sua vez, tem 9% de dependentes. O álcool é responsável por mais de 80% dos casos de internações hospitalares por dependência. 80%, dá uma olhada. 1 em cada 10 homens brasileiros é ou já foi dependente de álcool. Os danos cerebrais causados pelo álcool são provavelmente irreversíveis a partir de um certo grau de comprometimento. O governo brasileiro, eu quero citar só alguns dados para você analisar. Ele gasta mais ou menos 95 milhões por ano com tratamento de problemas relacionados ao uso de drogas e álcool. É um cálculo, mas isso pode ser muito mais. Uma outra coisa aqui, quase 1/5 dos brasileiros entre 12 e 65 anos, moradores das 107 cidades, com mais de 200 mil habitantes, já experimentou algum tipo de droga que não álcool ou tabaco. Essa é uma pesquisa recente. Outros dados que vai aparecer aí, quero falar do cigarro, tem outros do álcool aqui, depois eu vou citar, que vai aparecer ali. Entre as 25 doenças relacionadas, vamos falar do cigarro primeiro, tem alguns outros dados aqui rapidamente. Entre as 25 doenças relacionadas ao hábito de fumar, são causas de morte em ordem de incidência as doenças cardiovasculares, câncer, doenças respiratórias. A expectativa de vida de um indivíduo que fuma é 25% menor do que a de não fumante. Essa igreja proibida a entrada de pessoas perfeitas. Muitas pessoas venceram o vício do cigarro. E aqui nós não fazemos o tipo das igrejas que dizem que condenam aqueles que fumam. De maneira nenhuma, porque o fumante, na verdade, ele está apressando a ida dele para o reino celestial.
mas é necessário analisar alguns dados sérios. Outros que vão aparecer aqui, são 4 milhões de mortes por ano, uma a cada 8 segundos no mundo. Você sabia disso por causa do cigarro? 90% dos fumantes começaram antes dos 19 anos. Tem outros que vão aparecer aqui, com a palavra indústria do cigarro, que vai aparecer aqui, a palavra do memorando de 1975 do C.A. Tucker, vice-presidente de marketing da R.J. Reynolds, uma grande empresa de cigarro americana. Ele diz: a marca Camel precisa aumentar sua penetração no grupo de 14 a 24 anos, que tem valores mais liberais e representam o mercado de cigarros amanhã. Então nós vamos fazer uma grande campanha para vender cigarro para essa faixa etária de 14 a 24. Outra coisa aqui, o Edson Wiman, da Brown Williamson, ele diz: a nicotina causa dependência. Nosso negócio então é a venda de uma droga legalizada, mas uma droga. Quem fumou aqui, tem pessoas que foram libertas com cigarro aqui, sabe o que nós estamos falando. É uma droga muito difícil de ter uma libertação, porque causa uma grande dependência. Uma outra palavra aqui, Philip Morris, vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento. Porque se fuma? Ele diz: para o principiante, fumar um cigarro é um ato simbólico. Eu não sou mais o filhinho da mamãe, eu sou durão, eu sou aventureiro, eu não sou quadrado. À medida que o simbolismo psicológico perde a força, o efeito farmacológico assume o comando para manter o hábito. Escravidão. É óbvio que a gente tem falado dessas coisas, mas são amplas, são tantas. Isso aqui dá uma série de muitas mensagens. Uma outra coisa que vai aparecer aqui, o cigarro é hoje, você sabia disso? O maior problema de saúde pública mundial, você sabia disso? Mata mais que a AIDS, a malária e a varíola juntas. No Brasil morrem cerca de 105 mil pessoas por ano. Parece que esse número aumentou para mais ou menos 150 mil pessoas por ano, se não for mais. Outros, os últimos 30 anos, você sabia disso? O fumo provocou 1 milhão de óbitos no Brasil, e o prognóstico para os próximos 15 anos é de mais de 7 milhões de pessoas que vão morrer por causa de um cigarro, por causa de uma tragada. O fumo provoca, você sabia, infarto, enfisema pulmonar, derrame cerebral, osteoporose, sobretudo câncer, pulmão, laringe, esôfago, estômago, pâncreas, colo do útero, bexiga e também impotência. Os fumantes vão ter uma grande probabilidade de comprar um remédio azulzinho. Isso é científico. Menopausa precoce, rugas, aborto, prematuridade e morte perinatal. A fumaça lateral, olha você que tem alguém que fuma do seu lado, está tranquilo, fuma dentro da sua casa. A fumaça lateral do cigarro, assimilada pelo fumante passivo, tem 3 vezes mais nicotina e 50 vezes mais substâncias cancerígenas do que a expirada pelos tabagistas. Ou seja, você que talvez é um fumante passivo, corre mais risco de câncer do que aquele que está fumando. Outro que vai aparecer: num recinto onde o fumo é permitido, ao final de 8 horas, o não fumante terá consumido 4 cigarros, aumentando em até 2 vezes sua chance de ter câncer de pulmão. Você sabia disso? Tem gente fumando 4 cigarros por dia sem saber. O dinheiro gasto anualmente com exames, internações e medicamentos decorrentes de doenças do fumo é suficiente para construir, você sabe quanto? 15 hospitais, pelo menos. É um problema epidêmico de saúde pública. Outro que vai aparecer aqui na tela: o consumo de tabaco por fim prematuramente a vida de 10 milhões de pessoas até 2025, caso essa tendência continue. Você sabe que é algo muito comum. 10 milhões de pessoas vão morrer. É o único produto legal que causa a morte de metade dos seus usuários regulares. Isso significa que de 1 bilhão e 300 milhões de fumantes no mundo, 650 milhões vão morrer prematuramente por causa do cigarro. Quem está falando não sou eu, é a Organização Mundial de Saúde. Algo que nós precisamos analisar. Talvez você é alguém que não fuma e está ficando tranquilo com essa mensagem, que glória a Deus, o pastor está falando de fumante. Não, nós estamos falando dos maiores vícios. E aí tem outras coisas, causa prejuízo de mais de 200 bilhões de dólares no mundo, mais de 1 bilhão de pessoas, de 350 milhões de fumantes morrem vítimas do tabaco a cada ano na China, tantas outras coisas mais. Aí tem outra coisa que se você não sabia. Você sabia que no cigarro tem 4.730 produtos tóxicos, como a nicotina, o alcatrão, agrotóxicos, substâncias radioativas, metais pesados e monóxidos de carbono? Sabia disso? Ah não, pastor, eu fumo Marlboro, não é Belmonte. Eu fumo, sei lá, qual que é o nome. Não sei. Olha, isso aqui é constatado. Contém acetona. Sabia que o cigarro contém acetona? Contém
Bentina, que dilui tinta a óleo, contém formol, conservante de cadáver, contém amônia, desinfetante para pisos, contém naftalina, que é eficiente para matar baratas, contém fósforo, P4 e P6, que é usado como veneno para ratos. Você vai ver que tudo isso está no cigarro. O cigarro foi popularizado pela mídia, por Hollywood, e principalmente por aquele grande comercial da Marlboro, aquele comercial que você conhece, aquele rapaz cavalgando naquela paisagem maravilhosa com aquele cigarro, aquele negócio, aquela imagem maravilhosa. Você sabe o que aconteceu com aquele camarada? Talvez acho que você já sabe. Ele morreu de câncer, porque ele fumava muito, não era só uma propaganda. Esse é um dos vícios. Mas agora um dos outros vícios comuns, ele podia passar meses falando, é esse que vai aparecer na tela: vício sexual, vício do sexo, a pornografia, que é algo que você sabe, você que talvez não é tão antigo, mas para alguém adquirir uma revista pornográfica, ele precisava entrar numa banca, assobiar menor de idade, não podia comprar, ele analisava, ele comprava uma revista, pedia debaixo do colchão. Hoje está a um clique dos smartphones e dos celulares, está acessível para os seus filhos que são menores. E aí tem alguns dados que você já ouviu falar aqui no culto. Se você digitar no Google Jesus, você sabe quantos resultados aparecem? 864 milhões. Jesus. Agora, se você colocar a palavrinha porn, que é pornografia em inglês, vai aparecer 1 bilhão e 750 milhões de resultados no Google. Alguns dados sobre a pornografia, que talvez é algo que você diz, pastor, está sob controle, é só um clique, é só um acesso, é só de vez em quando. 3 mil dólares são gastos por segundo com pornografia, mais de 6 mil reais por segundo com pornografia. Alguns dados rapidamente aqui. Primeiro, 12% dos sites, não dos sítios, tem sítio também com pornografia, dos sites da internet são pornográficos, ou seja, 24 milhões, você sabia disso? Mas esse número pode ser maior. Outro dado, já falei, a cada segundo 3 mil dólares é gasto com pornografia. A cada segundo, 28 mil usuários estão vendo pornografia. Você sabia disso? A cada segundo. E 1 de cada 3 são mulheres. Você sabia desse dado? 1 de cada 3 são mulheres. Pornografia não é negócio de moleque, não é negócio de homem somente. 1 a cada 3 são mulheres que estão escravizadas. 70% dos homens com idade entre 18 e 24 anos visitam sites com esse típico. 70%. Outros dados que estão aí para você entender: 2 bilhões e 500 milhões de e-mails diários são pornográficos, ou seja, 8% de todos os e-mails, se você entender que e-mail é algo de trabalho, 8% são pornográficos. São aqueles e-mails que rodam no seu departamento de trabalho, que o seu amigo mandou para você e você tem vergonha de falar para ele que você é cristão. 25% das pesquisas estão relacionadas com pornografia, ou seja, 68 milhões por dia. 1/4 das pesquisas do Google tem a ver com pornografia. Você sabia disso? Com sexo. Outro, 35% dos downloads são de material pornográfico. Quase metade dos downloads não é de música, não é de livros, não é de vídeo, não é de vídeos talvez politicamente corretos, é de material pornográfico. Outro que vai aparecer, em média, presta atenção, quantos são pais aqui, levanta as mãos de crianças? Uma criança começa a olhar pornografia com 11 anos de idade, média. Por isso eu quero falar para você, e cada um cuida do seu filho, a igreja só orienta. Às vezes eu vejo crianças de 5, 6, 7 anos no Facebook. Toma muito cuidado, meu irmão, em nome de Jesus. Toma cuidado com o que o seu filho está acessando, com quem ele está conversando. Toma cuidado com celulares para crianças menores. O diabo pode acabar com a sua família e com a vida do seu filho. Outra coisa, 20% dos homens admitem que acessam pornografia no trabalho. Esse número deve ser maior, porque são aqueles que admitem. 20% admitem que acessam pornografia. E o último, o dia mais popular para acessar é o domingo. Você pode ter certeza que talvez jovens não vieram à celebração porque talvez ficaram em casa sem conseguir libertação, acessando pornografia. E talvez a pergunta é essa: todos nós precisamos de recuperação. Você pode repetir comigo e dizer: todos precisamos de recuperação? Todos precisamos de recuperação. A menos que você que está aqui viva uma vida perfeita. Mas se você não tem vivido uma vida perfeita, e você é alguém que se sente ferido, se você talvez diz: olha, eu tenho sido escravizado, e alguma vez eu tive uma compulsão, algum hábito do qual eu não consegui me livrar, então você precisa de libertação e de recuperação no nome de Jesus. Você pode dizer amém?
Eu tenho convicção, irmãos, que a minha Bíblia e a sua também, ela diz que todos nós que estamos aqui, estamos num estado anormal, num estado desajustado, tentando fazer o papel de Deus. Resume-se o Evangelho nisso. A gente podia resumir tudo. Sabe qual que é o grande problema da humanidade? Nós queremos ser deuses, nós queremos ser independentes, nós queremos dominar a nossa vida, nós queremos traçar o nosso destino. E eu quero dizer para você, meu irmão, você não pode fugir de Deus, você não pode mais fugir da igreja. Se você quer libertação, eu quero dizer, você precisa de Deus, você precisa de comunidade para ser liberto no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. E a minha pergunta é: do que é que você precisa ser recuperado? Pergunta aí para quem está do seu lado: do que é que você precisa ser recuperado? Do que é? Talvez se alguém está falando: estou tranquilo, não tenho vício nenhum, eu não tenho pecado em área nenhuma. Eu quero a boa notícia para você: é que não importa qual é o seu problema, você precisa de recuperação. Talvez seja ela emocional, espiritual, física, mental, emocional, não importa. Os passos para a recuperação são os mesmos e se encontram na palavra de Deus. Tem solução para você no nome de Jesus. Há pelo menos, acho que foi 2012, foi nesse ano que a gente pregou a série, foi em 2012. Em 2012 nós pregamos, você lembra a série Celebrando a Recuperação. São esses passos que eu quero conversar com você rapidamente, que são passos que foram baseados nos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, mas adaptados dentro da palavra de Deus. São 8 passos que vão ajudar você a sua libertação no nome de Jesus. E a minha pergunta que eu quero responder é: quais os passos para a recuperação? Vamos fazer essa pergunta? Quais os passos para a recuperação? Todos nós precisamos de recuperação. O primeiro passo que vai aparecer aí, que está no seu esboço, que eu queria que você guardasse na sua vida, é esse: eu reconheço que eu não sou Deus, eu admito que eu sou impotente para controlar minha tendência de fazer coisas erradas, e que a minha vida está fora de controle. Vamos repetir todos juntos isso? Vamos falar? Reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer coisas erradas, e que a minha vida está fora de controle. Esse é o primeiro passo, não há outro. Você não comece por outro, para que haja libertação, para que você possa experimentar aquilo que a palavra de Deus diz, que o pecado não os dominará. Você precisa primeiro reconhecer que você não é Deus e admitir que você não consegue. Enquanto você falar: está sob controle, eu não vou falar para ninguém, eu consigo parar a hora que eu quiser, está dominado. Enquanto você não admitir que você é impotente para controlar a sua tendência de fazer coisas erradas, que sua vida está fora de controle, não haverá libertação. E aí eu quero desafiar você a pensar: quais são os vícios que dominam você? Quais são as áreas? A gente já citou tantas: codependência, medo, ansiedade, compulsão por compras. Tem gente que está com o nome sujo há anos, e alguém começa a esboçar uma tentativa de equilíbrio financeiro, mas você não consegue deixar de passar numa loja sem gastar. Você compra coisas que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. Compras, compulsão é um problema sério espiritual. Não vai haver libertação enquanto você reconhecer que não é Deus e admitir que você é impotente para controlar isso. Enquanto você não dá o primeiro passo, porque o viciado, ele é alguém que tenta recuperar o controle agindo certo. O viciado em alguma área, e tem muita gente viciada em um monte de coisa de televisão. Sabia disso? Pastor, jamais. A gente sempre faz os 10 dias de jejum e pede: 3 dias, vamos tentar ficar 3 dias sem televisão. Você sabe que muitas vezes você não consegue. Você não consegue ficar um dia sem ligar a televisão. Você não consegue ficar um dia sem acessar a internet. Você não consegue ficar sem videogame. Você não consegue ficar sem uma série de coisas. Então o viciado é alguém que ele tenta recuperar o controle fazendo uma coisa muito boa. Por isso, por exemplo, um fumante, ironicamente, pode se tornar obcecado por limpeza, limpando constantemente a casa para se sentir limpo e no controle, porque ele quer aceitação. Ele diz: olha, eu tenho esse problema, mas eu não sou tão mal assim. Olha, eu tenho esse pecado, mas veja só, não sou perfeito, eu tenho essa área. Assim, esse ciclo de vergonha só vai ser rompido quando você se entregar no nome de Jesus. Esse ciclo de recaída só vai se romper quando você se render, dizer: Deus, eu não consigo, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Espírito Santo. Você precisa reconhecer e admitir no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Você, mulher que está viciada em pornografia, não admite, porque é mulher.
E talvez é algo muito vergonhoso, mas você talvez tenha sido amarrada, você talvez tenha sido escravizada. É tempo de olhar e dizer: eu preciso de libertação. Porque o problema do viciado é que ele acha que pode tudo e que ele é Deus. Quem é que é viciado? Todos nós somos viciados em algo, em alguma coisa. Escolha, nós somos amarrados. Você talvez está dizendo: olha, eu quero ser Deus. Mas a palavra de Deus vai falando em Mateus capítulo 5, versículo 3, que felizes os que sabem que são espiritualmente pobres. Bem-aventurados os pobres de espírito. Eu já preguei, quando eu lia esse texto, eu falava assim: é aquele pobre de espírito lá que eles amam. A gente usava a palavra de Deus como algo pejorativo, mas a Bíblia está dizendo que felizes, bem-aventurados são aqueles que sabem que precisam de Deus, que não conseguem, que admitem que perderam o controle, que precisam de uma intervenção de Deus, que são impotentes, que dizem: Jesus, minha vida está de cabeça para baixo, eu não posso continuar assim. Segundo passo, ou antes, eu quero ler esse texto com vocês. Eu quero abrir um parênteses dizendo que todos esses passos têm a ver com a palavra de Deus. Eu creio na ajuda da psicologia, dos profissionais da aula, tem crentes que estão estudando, gente aqui de Deus, mas isso não substitui o problema. Que sabe qual que é o problema humano? Não é um problema comportamental, não é um problema apenas químico, é um problema na alma. A Bíblia diz que todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Isso tem a ver com um problema espiritual que você precisa primeiro se acertar. Isso tem a ver com a palavra de Deus. Você pode dizer: a Bíblia é a palavra de Deus? Você precisa aplicar a palavra de Deus. E a Bíblia vai falando que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Louvado seja o Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Essa é a palavra de Deus. Essa é o espelho que você precisa olhar. Segundo passo, sabe qual é o segundo passo para a sua libertação? Você precisa dizer: eu acredito de todo o coração que Deus existe e que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Eu quero dizer para você que está aqui, querido, em nome de Jesus, olha aqui para mim. Um dia você tem que se encontrar com Deus. Isso é com você. Eu não sei a que circunstância, em que momento, mas um dia você vai se encontrar com Deus. Mas um dia você precisa se encontrar com Deus, e só você sabe o porquê. Talvez existam algumas razões. Primeiro, para não voltar a beber, para não voltar ao perfeccionismo, para não voltar à luxúria, para não voltar a comer compulsivamente, para não voltar para as drogas, para não voltar para o adultério, para não voltar para a escravidão. Você precisa se encontrar com Deus. Você precisa se encontrar com Deus porque você precisa sair do centro, deixar de ser o centro. A vida não gira no seu entorno de você. Você precisa falar: pare, assume o controle da minha vida. Eu não quero ser um religioso, um evangélico que entra domingo e sai domingo e a minha vida é a mesma. Eu quero entregar minha vida nas tuas mãos, porque eu estou no fundo do poço, Senhor. Olha o que aconteceu quando eu dominei a minha vida. Você também precisa se encontrar com Deus, porque se você não se encontrar com Deus, você vai arrumar um outro Deus. E a minha pergunta é: qual é o seu Deus hoje? Pergunta aí para quem está do seu lado: qual é o seu Deus? É o Senhor Jeová, aleluia. É o dinheiro, é a esposa, é o ego, é talvez tantas dessas coisas. Como é que você sai dessas armadilhas? É primeiro dizendo: eu acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo, Ele tem o poder para me ajudar. E você precisa vencer a negação no nome de Jesus, porque é a negação que vai impedir você de se recuperar no nome de Jesus. A negação. Você está aqui ouvindo esse sermão e negando. Você não tem um problema nessa área e a gente dá desculpa. Sabe qual que é a desculpa que a gente dá? Não existe um problema realmente. Eu estou bem. Não se trata do problema. Eu posso resolver isso a hora que eu quiser, pastor. É que eu não quero, mas a hora que eu quiser. E a gente vai desculpando e dizendo assim: sabe por que eu sou desse jeito? Sabe por que eu como pra caramba? O problema é minha esposa. Sabe por que pastor, sabe por que eu bebo? Eu bebo porque você não tem uma mulher como a minha. Se eu tivesse uma mulher como a minha, você também ia viver embriagado. Porque ter uma mulher como essa, a gente tem que encher a cara, pastor. Ou talvez o contrário, mulheres que dizem: sabe por que eu saio para comprar? Porque esse marido não comparece dentro de casa, ele é alguém que só trabalha, então eu saio para comprar e gastar o dinheiro dele. Negação, desculpa. Gente que está acessando pornografia, está adulterando, ele joga a culpa para a esposa, dizendo: é porque ela é alguém que não me ama, é porque eu não tive amor dentro de casa. E você precisa aprender. Você sabe qual que é o antídoto para a negação?
Você sabe como é que Deus nos ensina a parar de negar? Sabe o que faz você encarar os seus problemas? A dor. A dor. Muitos de nós só vão ser trazidos de volta para Deus quando Deus nos colocar no fundo do poço. Há muita coisa acontecendo na sua vida. Olha aqui para mim. Não é o diabo, não. Não é Satanás. Deus se esqueceu. Muitas coisas estão acontecendo. Você que nos visita, você que é dessa igreja, porque o Senhor que te ama está fazendo assim para você, ó. Oh, eu estou aqui, eu te amo, presta atenção, eu estou colocando essas circunstâncias, essa dor, essa dificuldade, para você reconhecer que eu posso te ajudar, que você precisa de mim. Você pode dizer amém? Amém. Agora olha aqui para mim, a Bíblia diz que o ímpio culpa a Deus, talvez pela sua desgraça, diz Provérbios. Tem muita coisa acontecendo que é sarna que você arrumou para se coçar. E aí talvez você vai falar, olha, Deus está fazendo isso para me chamar a atenção, porque Deus jogou essa bomba, e é problema que você arrumou, o problema é seu, não culpe a Deus, mas Deus é tão maravilhoso, que a Bíblia diz que até o problema que é seu, que você arrumou, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você se arrepender, Ele usa aquilo, foi um erro seu, para transformar em algo para a glória dele. Você pode dizer amém? Amém. Esse é o segundo passo. O terceiro passo, sabe qual que é? Decidimos confiar toda a nossa vida, ou toda a minha vida, eu decido confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. O seu esboço está aí. Decidimos confiar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Jesus. Será que você tomou a decisão de confiar tudo ao controle de Jesus? Controlar, dizer, Senhor, olha, está aqui a chave da minha vida, eu estou cansado de viver a vida desse jeito. Dirige, Senhor, conduz, Espírito Santo, muda, eu quero isso no nome de Jesus. Mas sabe por que a gente não faz isso? Com orgulho. A gente não admite que a gente precisa de ajuda. E a Bíblia diz que a pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Provérbios 18:12. Sabe por que Jesus se manifesta na sua vida? Não é porque Deus se esqueceu, porque você é alguém que não admite que precisa de ajuda. Sabe por que muitos de vocês não foram para o retiro de restauração? Dinheiro, não é nada disso, é negação. A negação é dizer, não, é porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho, não. É porque no fundo você tem orgulho e você acha que você não precisa do retiro de restauração. Não é bem para mim. E eu vou fazer um teste rápido aqui, principalmente os homens têm esse problema. Quantos aqui, quando estão dirigindo, não param para pedir informações? Não é? A mulher fala, por favor, para pedir informação. Você não, fica tranquilo, está dominado, eu sei onde eu estou. Calma, fica tranquilo, mulher, relaxa. Aí lá na frente você começa, aí você olha, e aquela vergonha, ela então vai parar, peraí, eu sei, o tanque eu já vi, já dirigi por aqui. E aí depois de uma hora depois, o tanque acabando, aí você, bem, eu acho que eu estou perdido, eu acho que eu cafundi, foi naquela virada, a pessoa que ficou falando. E essa é a verdade. Talvez você é alguém que não esteja pronto para dar esse passo e dizer, eu entrego o controle, o meu desejo de controlar, o meu desejo de dominar, eu preciso de Jesus, porque muitas coisas Deus está fazendo, jovem, para ganhar a sua atenção. É tempo de arrependimento no nome de Jesus. O primeiro passo é dizer, eu não posso. O segundo é, Deus pode, mas se você deixar, você vai deixar Deus fazer a obra no nome de Jesus. Sabe qual que é? O passo 3 é esse, significa abrir a porta no nome de Jesus. Fala para quem está do seu lado, abre a porta no nome de Jesus. Se você abrir a porta, você vai sair liberto nessa noite em nome de Jesus. Sabe qual que é o quarto passo que vai aparecer aqui? Chave unilateral e abertamente eu analiso e confesso todas as minhas falhas a mim mesmo, a Deus e alguém da minha confiança. Diga amém. Eu quero dizer algo para você que eu creio com verdade na minha vida. Não é fácil, porque nós somos auto-enganados. O maior empecilho para a cura dos seus vícios e dos meus vícios, sabe quem é? Quem? Satanás? É você mesmo. Fala aí para o irmão que está do seu lado, o maior empecilho para a sua vitória é você mesmo. Poxa, pastor, eu achei que o meu maior inimigo era a sogra. Eu achei que o meu maior inimigo era o sogro, era o vizinho. Não, porque tudo começa com, sabe como? Você precisa ser radicalmente honesto. Olhar no espelho e dizer, eu tenho um problema. Olhar e dizer, porque muitos de nós, olha aqui gente, saia desse engano, tem muita gente aqui que talvez está pensando que mudar de cidade vai resolver. Tem muita gente pensando que mudar de igreja vai resolver.
Tem muita gente achando que mudar de trabalho vai resolver, mudar de bairro vai resolver. Mas sabe qual é o problema? Você muda de igreja, muda de cidade, muda de lugar, e quando você vai para aquele outro lugar, você se encontra com você mesmo, você vai estar lá, e você é o maior problema. Você é o seu maior inimigo. E talvez você é alguém que está dizendo assim: pastor, essa palavra não é para mim. Se você analisa e nenhuma área aparece, às vezes na célula a gente fala: olha, tem alguma coisa que o Espírito Santo falou? Não, minha vida está bem, eu estou caminhando, vou para Canaã. Você é o primeiro a avaliar a sua vida, porque 1 João vai falando que se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Você que fica olhando para os outros e condenando, você precisa entender que a Bíblia diz que tem problema aí também, tem algo fora de controle aí. E eu quero trazer uma palavra para você, sabe qual é? A culpa não vai resolver. Amém? Assim como a preocupação com o futuro não resolve, não vai chegar, a culpa também não resolve. Você precisa fazer isso, analisar e confessar, primeiro a você, a Deus e a alguém, como nós ouvimos na semana passada. A Bíblia vai falando, isso é palavra de Deus, e palavra poderosa. Tem muita gente que não foi liberta, porque não deu um passo do Tiago 5,16. Vamos ler todos juntos o que a Bíblia diz? Portanto, você tenta tudo, menos isso. Porque uma frase que eu postei ontem, que eu creio que é verdadeira para mim e para você: o tamanho da sua dificuldade em confessar seu pecado a outro ser humano é exatamente o tamanho do seu compromisso com a sua máscara. Você é tão doente quanto o seu pior segredo. Você ouviu? Que o tamanho da sua dificuldade, você não tem dificuldade, não, porque eu não quero confessar, eu tenho dificuldade de falar, é exatamente o tamanho do seu compromisso com a sua máscara. Você é tão doente quanto o seu pior segredo. Você quer libertação no nome de Jesus? Diga amém. Amém. Então você precisa examinar, colocar para os seus caminhos e depois voltar ao Senhor no nome de Jesus. O que me passa, sabe qual que é? Peço humildemente que Deus remova os meus defeitos de caráter e voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira fazer na minha vida. Louvado seja o nome de Jesus. Diga amém. Amém. Quantos querem libertação, digam glória a Deus. Você está disposto a humildemente pedir para Ele remover e voluntariamente se submeter às mudanças que Ele quer realizar na sua vida? Sim ou não? Sim. Então como é que você faz isso? Se concentrando em um dia de cada vez. Um dia de cada vez. A oração do Pai Nosso, Ele nos ensina que é o quê? Dá-nos hoje o pão do mês. Amém? É o pão nosso de cada. Mas se a gente pudesse dizer: Deus, dá o pão nosso do mês inteiro, Senhor, dá a provisão do mês inteiro. Mas a verdade é: dá-nos cada dia o nosso pão. Sabe por quê? Deus quer dar para você, querido jovem que está aqui, adulto, provisão diária suficiente para dizer não. Não para uma semana, não para um mês, não para a vida inteira, mas para cada dia do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. A provisão suficiente do Espírito Santo, todo dia, para você vencer mais uma vez. Todo dia, uma provisão da graça. Mas o que a gente quer? A gente quer tudo no pacotão. Aí você vem aqui à frente, você recebe oração, você sai daqui animado, você diz: é isso, eu quero libertação, e amanhã você não busca esse maná de Deus, de repente você tem uma recaída, aí você acha: está tudo errado, não tem um só na igreja, Deus se esqueceu de mim. Não, é um dia de cada vez. Sabe o que a palavra de Deus, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a... Jesus é o quê? Ele não é o GPS, Ele não mata. Ele é o caminho, porque a nossa tendência é falar: Senhor, eu estou seguindo o Senhor, mas me mostra lá na frente o que vai acontecer. E Jesus fala: não, eu sou o caminho, anda no caminho, vai andando, vai caminhando, eu estou direcionando, eu sou o caminho. Mas a gente quer um mapa completo, e a vida medida em quilômetros é dura, mas medida em centímetros é mais fácil. E você precisa entender, tem uma frase que você já ouviu: Roma não foi construída em um dia, não é verdade? Da mesma maneira, caráter é construído em um dia. E defeitos de caráter não são removidos num dia, não é da noite para o dia. Tem uma frase do Joy Girard, ele diz algo que o elevador para o sucesso está quebrado. Você precisará subir um degrau de cada vez. Bem-vindo à palavra do Evangelho. O Evangelho que é pregado aí é assim: basta uma unção. Pastor Ricardo Lima,
dá uma ungidinha com um óleo que vem lá dos montes, do Monte da Oliveira, direto de Jerusalém. Ele vai orar, ele vai benzer, e amanhã tudo se resolverá. E aí eu vou vir naquela campanha, e aí os pastores vão orar. Maravilha não, é um dia de cada vez. Você pode falar aí para o irmão que está do seu lado, um dia de cada vez. Sabe como é que você faz isso, querido? Esse quinto passo aqui, você se concentra no poder de Deus e não na sua força de vontade. Você se concentra no que Deus pode realizar no nome de Jesus. Sabe por quê? Olha aqui. Muita gente está aqui no culto, glória a Deus, está vindo, é crente, está na célula, e ele vem, só que você não toma a decisão de obedecer. Você ouve, você concorda, você vai embora, passa um ano, passa 2, e você não dá um passo de obediência, você continua do mesmo jeito, dando desculpa. A Bíblia tem um princípio espiritual sério que diz assim, Lucas: quando o espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos procurando descanso, e não encontrando, ele diz: voltarei para a casa de onde eu saí. Quando chega, encontra a casa varrida em ordem, então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. O estado final daquele homem torna-se pior do que ele. Essa é a história de muitos jovens que eu vi passar por essa igreja, chegarem muito próximos do Evangelho, mas de repente irem embora, e nós olhamos para a vida deles, e a vida deles foi para o fundo do poço. Eles estão piores do que quando passaram por aqui, porque é um princípio espiritual que serve para você. Muita gente diz: pastor, parece que um abismo chama outro abismo. Eu estava tão bem, eu estava indo na igreja, e de repente foi um desfiladeiro. Porque a verdade é que o espírito imundo ele sai, palavra limpou. Mas se você não encher a casa de Jesus, não der a chave para Jesus habitar, a Bíblia vai falando que ele vai encontrar essa casa vazia, e vai trazer outros 7 espíritos piores, e vai viver ali. O estado é pior do que o primeiro. É tempo de decisão no nome de Jesus. 6º passo, sabe qual que é? Esse é difícil. Vamos ler todos juntos aqui? Examino ter libertação de vícios e de pecados sem o passo do perdão. Tem muita gente tentando fazer todos, mas pulando esse e se enganando e dizendo: não, pastor, não tem problema nenhum com ele, tá legal, não doeu, não foi um conflito, tá tudo certo, eu posso suportar. Você precisa examinar todos os seus relacionamentos e oferecer perdão àqueles que fizeram mal para você, e reparar onde é que você precisa consertar. Pode ser uma empresa que você talvez roubou essa empresa há 10 anos atrás. Você precisa voltar lá e fazer restituição no nome de Jesus. Não caducou a dívida não. Pode ser talvez alguém que você lesou, um relacionamento, alguém que você passou para trás, que faz talvez 10 anos, você precisa voltar lá. A não ser que fazer isso provoque mais danos a essas pessoas. Talvez é alguém que você se envolveu e hoje está casado, e você voltar lá e ia provocar danos. Mas se não é assim, é tempo de perdão e de resolver no nome de Jesus. É tempo de tomar a decisão e falar: olha, eu quero entender que é um tempo certo, um modo certo de fazer cada coisa, como diz a Bíblia. Mas eu vou começar a reparar, eu vou começar a fazer uma lista das pessoas que eu ofendi, das pessoas que me ofenderam, e eu preciso fazer restituição. A palavra do pastor Pierre foi sobre essa. Falou com as coisas da carta, eu só acrescento algo que ele não falou lá. Que ele falou: resolve entre você e Deus. Não, você precisa fazer restituição. Se você defraudou alguém, não tem nada de jogar a carta no fogo, não. Você precisa ir fazer restituição àquele que você ofendeu, porque senão você continua escravo. Tem a frase, o pastor Rick Warren, ele fala algo tão sério, que guardar ressentimento no coração é como cometer um suicídio emocional. Há muita gente que não consegue prosperar em relacionamentos, espiritualmente, eles não entendem. É por causa da palavra que se chama perdão. Ressentimento é sentir de novo, você sente de novo aquele abuso sexual que foi cometido há 30 anos atrás. Aquela traição que já passa 20 anos e parece que está tudo bem, mas todas as vezes que alguém prega uma palavra, parece que tem algo que mexe dentro de você. Você precisa liberar perdão. A palavra do pastor Carlito Paz, eu concordo com ele quando ele diz que as pessoas mais infelizes que eu conheço são aquelas que estão carregando uma mágoa. É gente que não consegue ser feliz, ele tenta ser feliz de verdade, mas não consegue. É tempo de examinar os relacionamentos e começar a oferecer perdão em nome de Jesus. Deus está chamando você a isso. 7º, sabe qual é o 7º passo? É esse. Vamos falar todos juntos aqui? Reservo
Louvado seja Deus. Você quer libertação? Diga glória a Deus. Você precisa reservar todo dia tempo com Deus, para Ele sondar o seu coração, para você ler a palavra, para você orar, para você conhecer a Deus, para conhecer a vontade dEle, para que Ele abençoe a sua família no nome de Jesus. E eu falei hoje no treinamento dos líderes aqui, falei ontem na pregação de Santa Bárbara, e eu creio piamente, Deus me deu essa palavra. Quantos aqui querem ser usados por Deus? Digam amém. Amém. Você quer ter uma família feliz? Você quer ter um ministério abençoado? Tudo isso precisa ser gerado em oração. Você pode ter todos os talentos, fazer todas as coisas certas, mas só vai ter valor, só vai trazer significado, só vai ter impacto se tudo isso for gerado em intercessão, em clamor. Você quer ter um namoro abençoado? Ele precisa ser gerado em oração. Você quer ter um casamento abençoado? Ele precisa ser gerado em oração. Você quer ter uma célula multiplicadora? Ela precisa ser gerada em oração. Você quer talvez ter filhos abençoados? Eles precisam ser gerados em oração. Você quer ter um trabalho abençoado? Tudo isso precisa ser gerado na oração. E a minha pergunta é, nessa semana, como foi o seu tempo devocional? Quanto tempo você passou na frente da televisão e no Facebook? E quanto tempo você passou lendo a palavra? É a frase, que se não me engano é atribuída ao John Piper. Ele diz que as redes sociais serão a grande prova no dia do juízo de que quanto tempo nós tínhamos para orar e ler a Bíblia, porque a gente tem tempo para estar lá. Quanto tempo você gastou no WhatsApp falando bom dia, aleluia? Amém? Legal? Estou aí. Você consegue ouvir o Senhor? Você consegue ouvir a Deus? Porque o problema é que muita gente está querendo se recuperar sem apoio. Falando, eu não preciso de dinheiro não. Eu vou pegar esse negócio aqui, ó. E ó. Vou carregar. Aí na hora que tiver uma recaída, eu vou pegar o poder, vou rezar essa cartilha. E 24 vezes, 30 vezes. E aí Deus vai fazer. Não é assim que funciona, queridos. Em princípios espirituais, nós precisamos de pessoas, porque o orgulho é dizer que você consegue sozinho, mas você precisa da igreja, você precisa de pessoas, você precisa da célula, você precisa de Deus. E último, sabe qual é o último passo que você precisa em nome de Jesus? Opa, antes nós vamos ler esse texto maravilhoso, vamos ler, está aí no esboço, vamos ler que está aqui. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu... A nossa igreja não é uma igreja, porque muita gente acha que é igreja evangélica, porque é a mensagem que pregam por aí, uma igreja do pode e do não pode. E aí você pega uma listinha e vem perguntar para o pastor, pastor, agora eu sou membro da Bethesda, eu posso chupar sorvete? Posso? Aí eu falo, pega a listinha, irmão, vê o que está lá. Aí você vê a listinha, pode, ou não pode. Pastor, eu posso ir em tal lugar? Aí você pega a listinha, e aí analisa, pode ou não pode. O Evangelho não tem a ver com isso, querido. O Evangelho está dizendo exatamente o contrário. Quando alguém me procura, pastor, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso fazer isso. Sabe qual é a resposta do Evangelho? Tudo te é permitido, mas nem tudo te convém. Tudo te é permitido, você não pode deixar que nada domine você. Poder você pode, mas isso vai trazer escravidão na sua vida, isso vai amarrar a sua vida. E aí vem o último passo, que é esse: eu anuncio pelo meu exemplo, como pelas minhas palavras, estas boas novas a outros, conforme agradar a Deus, me usar. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Jesus vai libertar muitas pessoas. Ele já está libertando pessoas, como fez no culto da 5. Mas talvez você é alguém que passou por tantas coisas difíceis que você talvez não está entendendo. Sabe por que Deus permitiu tudo isso na sua vida? Para te dar um ministério no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Ele pega essa dor, ele pega esse vício e ele recicla isso para que você possa ser usado na vida de outros e dizer, olha, assim como Jesus me libertou, você pode ser liberto também. Assim como Jesus mudou a minha vida para tornar você humilde, sensível, empático com a necessidade dos outros. Esse passo diz que você vai tomar decisão, não egoísta, mas dizer, Jesus, eu quero ser liberto, mas eu estou me entregando nessa noite para servir pessoas através da célula, para servir pessoas onde quer que eu esteja, porque a verdade é que a dor prepara você para servir. Eu sei de pessoas que foram abusadas sexualmente nesse auditório, que esse porquê você não sabe nada. Não há respostas, não há entendimento, mas há uma permissão de Deus, e Deus quer usar isso. Essa dor Deus permitiu na sua vida é para que você possa ser um instrumento de cura para tantas pessoas que têm sofrido esse mesmo tipo de abuso aqui em toda essa cidade. Você que talvez teve um pai alcoólatra, você que lutou com as drogas, Deus quer usar você.
Você que lutou com a depressão no nome de Jesus, eu quero dizer para você que ninguém é perfeito. Nada melhor do que alguém que lutou com o álcool para ajudar alguém que está lutando com o álcool. Nada melhor do que alguém que talvez sofreu abuso para talvez chegar a uma pessoa que foi abusada e dizer: olha, eu reconstruí a minha vida, você pode reconstruir também. Nada melhor do que alguém que talvez passou por um divórcio e que Deus deu uma nova chance de dizer: olha, Deus reconstruiu a minha vida, Ele pode reconstruir a sua vida também. Nada melhor do que alguém que foi à falência para ajudar alguém que está à falência. E eu quero dizer a você que existem alguns desafios no nome de Jesus. Quando a banda vai chegando, fique de pé no seu lugar, celebre.